Eu quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Que você, ao ouvir esse vídeo, possa receber a paz de Deus sobre o teu coração. O meu intuito aqui, o meu desejo é transmitir para você a mensagem do Senhor Jesus. A palavra de Deus aos nossos corações. E hoje eu quero deixar aqui uma mensagem importante das nossas vidas, para as nossas vidas, que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 22, versículos 36 e 40, aonde que o texto diz o seguinte: os dois maiores mandamentos e os dois maiores pecados. Os dois maiores mandamentos para as nossas vidas, deixados nas palavras de Jesus, e os dois maiores pecados relacionados ou citados por ele. As pessoas chegaram até onde que estava Jesus e disseram: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Respondeu o Senhor Jesus: o maior mandamento, amarás, os dois maiores mandamentos, aliás, amarás o teu Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos, preste bem atenção, as palavras de Jesus, desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Isso está escrito no livro de Mateus, no capítulo 22, do versículo 36 ao 40. E aí ele continua: se estes são os dois maiores mandamentos, então por inferência, os dois maiores pecados são a falta de amor. A falta de amor, tanto a Deus, e a falta de amor ao próximo. Então esses são os mandamentos, as palavras do Senhor Jesus. E em época nenhuma, em momento nenhum, ele disse: um mandamento é maior do que o outro. Um sobrevive sem o outro. Os dois mandamentos necessitam um do outro. Um necessita do outro. É como se fosse um casamento. Um necessita do outro para viverem ou se manterem. Isso quer dizer, na vida de uma pessoa. Uma pessoa, para ela ser feliz, para ela seguir o que a palavra de Deus ensina, ela precisa desses dois mandamentos. Primeiro, amar a Deus, né, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças, ou seja, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todo o seu coração. Quando fala coração, é com toda a sua vida, né? O coração é que mantém o sangue nas nossas veias e que mantém a nossa vida. Então, com toda a nossa vida. E o segundo é semelhante a este: amar o próximo como a ti mesmo. Mas a palavra de Jesus nunca disse que amar a Deus é maior do que amar ao próximo. Ele fala dos dois mandamentos. Então é aí que nós temos que ter uma consciência na vida, na nossa vida, no nosso entendimento, compreender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E a vontade de Deus para a nossa vida é que nós amemos a Deus, que nós busquemos a Deus com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração e com toda a nossa alma ou com toda a nossa vida. Mas também, por um outro lado, ao próximo como a ti mesmo. Eu não posso dizer que eu amo a Deus com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, com todo o meu coração, quando eu tenho raiva de alguém, quando eu não gosto de alguém, e principalmente quem é próximo a mim. A palavra está dizendo próximo. Próximo não é aquela... Muitas pessoas interpretam o próximo como se fosse alguém miserável, alguém coitado, alguém um vivente sem ajuda, sem ninguém por si. Não. O próximo é aquele que está perto de nós. Não interessa quem é, se é alguém da família, se é o vizinho, se é alguém da igreja. Próximo é aquele que nós temos mais contato à nossa vida. Então nós não podemos dizer que nós amamos a Deus se nós não amar ao próximo como a nós mesmos. O que quer dizer? O que amar ao próximo como a mim mesmo?
É desejar ao próximo aquilo que eu quero para mim. E aí que muitas vezes entra o erro nas pessoas. As pessoas acham que amam a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua vida, mas muitas vezes ela não deseja para o próximo, para aquele que está próximo a ela, o mesmo que ela quer para ela. Muitas vezes as pessoas julgam as pessoas pelo que elas são, pelo que elas fazem, da maneira que elas agem. Ah, aquela pessoa não trabalha a mesma coisa que eu, então ela não merece ter isto que eu tenho. Elas fazem esse tipo de julgamento e não é esse tipo de julgamento que Deus quer que nós façamos. Esse tipo de julgamento não cabe a nós. Nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Por exemplo, é claro que uma pessoa que estudou, que se preparou, que se organizou, ela vai ter uma condições dentro daquilo que ela se organizou. Mas ela precisa desejar isso para outra pessoa. Que a outra pessoa também possa ter esses desejos de se levantar, de agir, ou, vamos supor, de buscar a Deus, como ela tem buscado, para que ela também possa alcançar os mesmos objetivos que eu alcancei. É isso que é amar ao próximo, é isso que é se importar com o próximo. Mas não é desejar, não, eu fiz isso daqui, então eu mereço. Fulano que se rale, que se dane, que se... porque ele não tem se colocado, ele não tem praticado, não tem feito o que eu tenho feito. Então isto é como se eu estivesse julgando o outro. Não, eu tenho que desejar para o outro o mesmo que eu tenho. Então, se eu me preparei para estar aqui ou para receber o que eu tenho me preparado, eu tenho que desejar que o outro também deseje se preparar, deseje querer buscar a Deus, deseje querer estar na presença de Deus para receber também o mesmo que eu tenho recebido. Isso é amar ao próximo. E nós podemos ver que hoje em dia existe categorias de pessoas que não agem conforme os ensinamentos de Jesus. Duas categorias básicas de pecado, por exemplo. Na igreja há uma boa percepção dos pecados contra Deus, ou seja, impiedade, o pecado da impiedade. O pecado da impiedade é aquele que age como ímpio. E quase nenhuma percepção dos pecados contra o próximo, ou seja, a injustiça. Esses dois pecados, o Senhor Jesus combate e fala sobre isso. A impiedade é ser ímpio. A pessoa ímpia é aquela que não está nem aí com Deus. Tanto faz, não estou nem aí para Deus. Age como uma pessoa sem coração, sem amor, sem pensamento. É uma pessoa ímpia. Isso é um pecado grave contra Deus. E o pecado da injustiça é contra o próximo. E esses dois pecados, o Senhor Jesus combate duramente. E ele fala, esses dois pecados não podem ser cometidos de forma alguma por uma pessoa que se diz que é seguidor de Jesus. A impiedade é os pecados, e a igreja faz muito isso. A igreja diz, eu vou à igreja, eu tenho que ir à igreja para adorar a Deus. Não importa o que os outros vão pensar, não importa o que aquele irmão que está lá na igreja pensa de mim, não importa o que aquela pessoa está lá pensa de mim. Eu vou lá para agradar a Deus. Eu vou lá para servir a Jesus. E na verdade não é isso que a palavra diz. A impiedade é um pecado assim contra Deus, né? Então a igreja pensa assim, não, eu tenho que servir a Deus. O que importa é o que Deus pensa de mim. O que importa é o que o Senhor pensa de mim. O que o próximo pensa de mim não interessa. O que o fulano pensa de mim não interessa. Interessa o que Deus pensa de mim. Só que esse é o pecado da impiedade, cometer as coisas contra Deus. Mas aí vem um outro, que é a injustiça. Eu tenho que se preocupar com injustiça. E a injustiça é cometida contra as pessoas, não contra Deus. Porque Deus, ele jamais precisa da nossa justiça. Por quê? Porque nós somos miseráveis. Nós somos miseráveis pecadores. Quem precisa de Deus somos nós. E não é Deus que precisa de nós. Não é o Senhor que precisa de nós. É eu que preciso de Deus. Então esse é o primeiro objetivo. Agora, injustiça nós cometemos com as pessoas. Quando nós pensamos que eu mereço mais, que Deus se importa comigo, Deus está abençoando minha vida, eu vou buscar a Deus porque Deus se importa comigo, mas eu tenho que buscar a Deus no seguinte sentido, que Deus se importa comigo, mas que Deus se importa com o próximo, com aquele que está ao meu lado, com aquela pessoa que também está ao meu lado.
Quando Deus quer operar na minha vida, Ele também quer operar na vida do meu irmão, da pessoa que está ao meu lado, da mesma forma que Ele quer operar na minha vida. Então eu preciso entender isto. E na medida do possível que eu penso que eu vou à igreja só para servir a Deus e que o irmão, a irmã não tem nada a ver, não, eu estou completamente errado. Eu vou à igreja para servir a Deus juntamente com os meus irmãos, com as pessoas que ali estão. Porque a palavra de Deus diz que a igreja forma o corpo de Cristo. E Cristo é a cabeça. Quando a igreja forma o corpo de Cristo, isso significa que vai depender de mim que lá estou, da pessoa que lá está, das pessoas que lá estão, porque cada um de nós vai formar esse corpo. E ao formar esse corpo, o que é um corpo? Formado de mãos, de pés, de olhos, de bocas, de nariz, todas essas coisas são necessárias no corpo. E todas aquelas pessoas que ali estão na igreja são necessárias neste corpo, no corpo de Cristo, cujo Cristo é a cabeça. Então eu preciso entender isso, que tanto eu como aquelas pessoas que lá estão são tão importantes quanto a mim e a cada um que ali está. Eu não posso pensar que eu vou à igreja, não importa só que Deus pense em mim, que as pessoas não estão nem aí. Aí nós cometemos um grande erro, porque quando Jesus fala sobre os 2 mandamentos, ele fala claramente, ele não diz que o primeiro é maior do que o segundo, ele diz os 2 mandamentos são iguais. A necessidade para se servir a Deus, os 2 mandamentos são como se fosse um casamento, aonde que necessita os 2 igualmente, amar a Deus e ao próximo, porque eu sou formado junto com o próximo, com o meu irmão que está ao meu lado, na igreja, como um corpo. E sendo como um corpo, nós precisamos juntos buscar a presença de Deus. Então os 2 mandamentos são necessários. Mas muitas vezes na igreja você pensa só que eu vou à igreja só para adorar a Deus. O resto não interessa, não é assim. Até na Santa Ceia. A Santa Ceia é a comunhão. O que é a comunhão? A comunhão uns com os outros e juntos com Deus. Ou eu penso que só eu vou estar em comunhão com o Senhor? Eu vou à igreja que é um corpo, que é um grupo, e só eu vou estar em comunhão com o Senhor. Só eu, sozinho. Eu estou completamente errado. Não. Eu vou à igreja para, juntamente com os meus irmãos, com o corpo que lá está, nos unirmos e num só corpo, nos ligarmos a Deus. É assim que a palavra ensina. É assim que tem que ser. Irmãos, eu tenho que me preocupar com o que o meu irmão pensa de mim e como eu penso dele também. Eu tenho que me preocupar, eu tenho que agir da mesma forma. O que eu desejo para ele, eu desejo para mim. Eu quero ser abençoado. Mas eu quero que Deus corrija aquela pessoa. Eu estou querendo mandar em Deus. Pelo amor de Deus. Deus sabe todas as coisas. A maneira de ficar julgando o pecado do outro. Eu tenho que orar a Deus para que Deus haja na vida das pessoas como age na minha. E se eu orar a Deus para que Deus venha agir, corrigir aquela pessoa, eu tenho que orar que Deus corrija eu também. Por quê? Da mesma forma, eu tenho que orar que Deus me corrija eu também. Ou será que eu acho que só os outros precisam ser corrigidos e eu não? Então essa é uma gravidade, é um erro da igreja, muitas vezes, pensar que eu vou à igreja ou sirvo na igreja só para agradar a Deus. Ou seja, não é agradar no sentido de agradar, é conviver com Deus, é estar na presença de Deus, é buscar a Deus, isso é servir a Deus, é amar a Deus, é estar próximo de Deus. Mas o segundo mandamento é igual a esse, amar o próximo como a mim mesmo. Então, muitas vezes a igreja erra achando dessa forma, que vai à igreja só para adorar a Deus, para buscar a Deus e não estou nem aí com os outros. Não, está errado. Eu tenho que ir à igreja para amar a Deus juntamente com os meus irmãos, se preocupando com os meus irmãos que lá estão. O segundo, então a igreja pensa dessa forma, somente no pecado da impiedade, que é buscar a Deus, estar na presença de Deus e tal. Mas o pecado da injustiça, que é dos pecados contra o próximo, às vezes nós não pensamos nisso, nós só pensamos dizendo, eu só penso em Deus, o resto que se dane, não é assim não. Se fizermos assim, nós estamos cometendo o pecado da injustiça e Deus não aceita isso. No mundo é o contrário, uma boa percepção dos pecados sociais é quase nenhuma percepção dos pecados contra Deus. Quer dizer, o mundo fala muito em justiça social, ou seja, tem que ajudar o próximo. Se nós levantarmos uma campanha, irmãos, na igreja ou em qualquer lugar,
qualquer lugar da sociedade, na prefeitura, no posto de saúde, onde quer que seja, para ajudar uma pessoa, pode ter certeza que um monte de gente vai se levantar para fazer isso. Ah, mas é para ajudar o próximo, precisa. Sim, isso está no mandamento de Deus. Mas, para buscar Deus, daí nenhum. Se você fazer convites para, vamos fazer uma palestra, vamos estar orando, buscando a presença de Deus, estamos convidando vocês que participam aqui na prefeitura, que são vocês que vêm aqui no posto de saúde, estamos convidando você para ir ouvir a palavra de Deus, você vai ver que são poucas pessoas que vão se levantar para isso. Para quê? Para que isso acontece? Porque o mundo, ele é o contrário. Ele pensa somente no aqui e agora, nas pessoas aqui, e não pensa em Deus. Acha que Deus fica de lado. E ele tem uma imagem de Deus da seguinte forma. O pensamento do mundo é dizer que quem serve a Deus tem que amar o próximo, que tem que estar ao lado do próximo. Só que as pessoas têm uma mania. Eles colocam muito isso nos outros. Os outros devem fazer isso. Mas eu talvez... quando as pessoas, e daí já o texto da Santa Ceia diz isso claramente, nós temos que julgar a nós mesmos. Se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados, ou seja, nós não seríamos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Por que a palavra diz condenado com o mundo? Porque o mundo só pensa nisso. O mundo pensa muito no outro, na pessoa, mas ele quer que as outras pessoas façam isso. Ele quer que as outras pessoas, ele julga muito as pessoas que vão à igreja, que buscam a Deus, pastores, pregadores, julga muito as pessoas nesse sentido. Vocês pregam a palavra de Deus, vocês vão à igreja, vocês têm que pensar muito nas pessoas. Deus quer isso. Mas ele se esquece dele próprio. Que não é só os pastores, não é só os pregadores, não é só aqueles, os outros. Mas ele também tem que ser incluído nisso. Buscar a Deus, amar a Deus, buscar a presença de Deus. Então essas duas coisas são necessárias na nossa vida. São os mandamentos do Senhor Jesus. Buscar a Deus e amar o próximo. As duas coisas são juntas. Não podemos dividir essas coisas. Se nós dividir essas coisas, acontece isso aqui. Se repreende o pecado da impiedade, por exemplo, e se tolera o pecado da injustiça, que é com o próximo. Ou vice-versa. Ou se você vai só para o segundo mandamento, que é só pensar no próximo, você preserva que você não pode combate contra a injustiça, mas você atrai impiedade, ou seja, impiedade, né? É ímpio para com Deus, para com a palavra de Deus. Não está nem aí com o que a palavra de Deus diz, o que a palavra de Deus fala. Isso não importa, isso é antigo. E não. Para nós cristãos, a palavra de Deus é viva e eficaz. Então você vê que Jesus deixa claro nesses dois mandamentos. Está em Mateus capítulo 22 e o versículo... Mateus capítulo 22, versículo 36 ao 40. Ele está falando claramente sobre os dois mandamentos. E para nós irmos para o céu, necessitamos desses dois mandamentos. Mas não é só ouvir alguém falar, ou pregar, ou ensinar sobre os dois mandamentos, é aplicar na nossa vida, aplicar no nosso viver. Né? E quando alguém está fazendo alguma coisa errada, nós, claro, temos que falar, a palavra de Deus diz assim, 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 temos que explicar pela palavra de Deus, e não pela nossa teoria, pelo nosso pensamento. Muitas vezes as pessoas apontam o dedo para os outros, tentando acusar os pecados, os erros que elas fazem, e deixam de ver, de corrigir a sua própria vida. Nós temos que corrigir as pessoas como pregadores da palavra de Deus, nesse caso, ou mesmo igreja, pessoas, através da palavra, mas nunca deixando de ver os nossos. O que a palavra diz? Que nós devemos amar a Deus com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração e com todas as nossas forças. O que quer dizer? O meu entendimento, eu tenho que abrir a minha consciência para entender o que é a palavra de Deus, o que é Deus. E segundo, com todos os meus sentimentos, que é a minha vida. Com toda a minha vida, com todo o sangue que corre nas minhas veias, eu tenho que fazer isso, amar a Deus. Com todas as minhas forças, que cabe nisso, lutar pela minha vida. E o segundo mandamento é como o próximo, como a ti mesmo. Não adianta querer dizer que eu amo a Deus e se eu não fazer nada pelo meu próximo como eu quero para mim, né? Eu me esforço tanto, eu trabalho tanto, eu luto tanto, eu batalho tanto para conseguir algo na minha vida.
E de repente eu não tenho nada a ver com o outro que se dane, que se rala. Não que eu tenha que dar aquilo que eu consegui, ajudar na medida do possível que eu posso, mas eu tenho que lutar para que aquela pessoa também faça o mesmo que eu faço, abra os seus entendimentos, seu entendimento, sua compreensão, que ela também lute, que ela também batalhe, que ela também queira se preparar para viver uma vida como eu tenho vivido. Então é isso que tem que ser. Não adianta nós querer ajudar também só com o material, com o físico, não. Nós temos que orar por ela espiritualmente, orientar, ensinar e fazer ela entender que para ela ter e conseguir aquilo que eu tenho, que ela deseja para a vida dela, ela também tem que entrar no mesmo processo de luta e batalha, esforço, como talvez eu tenha entrado. E não tentar julgar, que se dane, que se rale. Não, não é assim que Deus quer da nossa vida. Em segundo lugar, irmãos, quando nós reparamos muito os erros dos outros, muitas vezes nós esquecemos da nossa própria vida. Nós esquecemos da nossa própria vida. Então nós temos que olhar para a nossa vida, para as pessoas que estão ao nosso lado, que são os nossos familiares, e ver o que está acontecendo na vida deles. E tentar ajudar, corrigir eles, antes de ver os erros dos outros. Amém? Que Deus possa te abençoar, que o Senhor Jesus possa derramar da sua graça sobre a sua vida. Então, a percepção do pecado está muito ligado à questão da lei. Paulo disse que onde não há lei, também não há transgressão. Ele quer dizer que sem lei, o pecado não é visível ou contato. Ou contado, né? Não é visível nem é contado. Por quê? Quando nós estudamos a palavra de Deus, os mandamentos de Deus e a lei de Deus, ela vai nos corrigir os nossos erros. Nós vamos começar a corrigir os nossos erros, coisas que nós achávamos que era certo, talvez. Talvez era certo brigar, xingar, dizer palavrão, chamar nomes, palavras agressivas, palavras de maldição. Não tinha nada a ver. E hoje nós vemos o quanto isso pesa na nossa vida. Pessoas que muitas vezes amaldiçoam dentro da sua casa os seus animais, seus cachorros, até os seus filhos, ou alguém, ou filho daquele, ou diz palavras terríveis, como por exemplo lazarento, desgraçado, amaldiçoado, né? Tudo isso são palavras diabólicas, palavras de maldição, e que muitas vezes a pessoa chama para dentro das suas casas, amaldiçoando até os seus animais, amaldiçoando, tirando, desgraçado é a palavra alguém sem graça, sem a graça de Deus, tirando tudo isso, jogando essas palavras dentro do seu lar, dentro da sua casa, dentro da sua vida, e achava que isso era certo, isso era correto. Isso não é correto, isso não é certo. Quando nós aprendemos isso, nós temos que corrigir isso na nossa vida. E é aí que nós começamos a deixar o Espírito Santo de Deus começar a operar na nossa vida e abençoar a nossa casa. Que Deus abençoe a tua vida grandemente. Que o Espírito Santo do Senhor ilumine o teu coração, a tua vida, e que a palavra de Deus não somente seja ouvida por você, mas seja ouvida, que você preste atenção e que você aplique sobre a tua vida. Que o Espírito Santo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo abençoe a tua vida grandemente. Esse é o meu desejo, esta é a minha oração, em nome de Jesus. Ele está em você e que em pouco tempo você